Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais um vídeo devocional na nossa série no livro de Tiago. Hoje nós vamos entrar no estudo do livro de Tiago no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 12. Diz a palavra do Senhor: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como nós falamos anteriormente, o livro de Tiago é um livro que nos traz questões práticas acerca da fé cristã. É um livro que traz muito conhecimento, traz muita sabedoria e traz também muita instrução para que nós vivamos a nossa fé de uma forma prática, uma fé que é operosa, uma fé que sai do campo epistemológico apenas, no campo das crenças, e entra no campo da ação, uma fé que vai para as nossas mãos e não apenas algo que está dentro dos nossos corações. E por isso, o livro de Tiago agora se preocupa em falar sobre o poder da língua, este pequeno órgão do corpo humano que se vangloria de tantas coisas grandes. É um pequeno órgão, mas que pode fazer uma diferença tremenda se a pessoa souber dominar esse pequeno órgão. Diz o livro de Tiago que se a pessoa é capaz de dominar a sua própria língua, essa pessoa é perfeita. Olha só a que ponto chegamos. Tiago diz que se você consegue dominar a sua língua, você é uma pessoa que pode ser tida como uma pessoa perfeita. O começo do texto de Tiago, no capítulo 3, é uma exortação aqui, para que nem todos sejam mestres, para que nem todo mundo busque muito conhecimento, busque ser professor, ser mestre de outras pessoas. Sabe por quê? A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Então, quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, saiba que nós seremos julgados por esse conhecimento que nós temos. Saiba que quanto mais nós estamos infiltrados, permeados pela palavra de Deus, muito mais nós seremos julgados por causa do nosso conhecimento que temos. Então, se nós temos um bom relacionamento com Deus, um bom conhecimento da palavra de Deus, uma fé muito bem estruturada, nós precisamos entender que nós precisamos refrear a nossa língua, nós precisamos tomar conta da nossa boca. E é muito interessante porque o texto vai trazendo algumas ilustrações muito práticas para a gente aqui. Ele diz que os freios são colocados na boca do cavalo
para que ele seja guiado. E o freio é colocado então na boca do cavalo, fazendo com que ele fique calado, e a boca do cavalo é o que domina todo o cavalo, é o que vai guiando o cavalo pelo caminho onde ele vai percorrer. Isso é muito interessante, porque a nossa boca a nossa língua, ela tem o poder de guiar o caminho pelo qual nós vamos percorrer. Olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo, hein? Nós precisamos, então, anunciar, proclamar com a nossa boca, com os nossos lábios, com a nossa língua, o caminho pelo qual nós vamos percorrer. Muita gente gosta de amaldiçoar o caminho pelo qual está percorrendo. Gosta de reclamar, gosta de falar mal da vida que tem, e saiba que esse tipo de pessoa vai atrair para si ainda mais maldição no caminho que a pessoa está percorrendo. Quando os freios do cavalo são colocados em sua boca, significa que o seu motorista está guiando ali o cavalo. Então, se você consegue dominar a sua língua, você tem o poder sobre toda a sua vida. Olha só que interessante, se você consegue controlar o cavalo com o freio na sua boca, você vai conseguir controlar a sua vida a partir do momento que você colocar um freio na sua boca. Percebam aqui mais uma ilustração. Nós temos Tiago falando do exemplo dos navios, que embora sejam grandes navios, não importa o tamanho do navio que seja, ele é guiado por um leme que é geralmente pequeno, é algo do tamanho de uma pessoa com os braços semi-abertos, ou seja, esse pequeno leme é capaz de guiar um barco todinho, não importa o tamanho do barco. Pense só nesse poder que a língua tem para as nossas vidas. A língua tem o poder de dominar todo esse barco aqui, essa carcaça que nós estamos navegando, que nós estamos dirigindo durante essa vida. E, portanto, nós precisamos ter essa dimensão de que a língua dominada, ela vai fazer com que a gente guie a nossa vida, navegue por águas mais tranquilas, por das águas de Deus, né? Então a gente precisa saber dominar a nossa língua. Também tem uma outra ilustração aqui, comparando a língua a um bosque, a um incêndio no bosque. O incêndio que é começado de uma forma muito pequena e de repente toma proporções inimagináveis, ou seja, acaba com todo o bosque. Essa pequena fagulha que é lançada no bosque pode incendiar o bosque inteiro. Este é o poder das nossas palavras, o poder da nossa língua, o poder das coisas que saem da nossa boca. Então, se nossa boca tem esse poder de lançar pequenas fagulhas num bosque e incendiar um bosque inteiro, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos estar muito atentos com tudo o que nós falamos, porque tudo o que nós falamos tem a ver não apenas conosco, mas tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Tudo o que nós falamos, de alguma forma, irá influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, seja para o bem ou seja para o mal. E é isso que Tiago está querendo dizer, para que nós tenhamos o maior cuidado do mundo em refrear a nossa língua, esse pequeno órgão do corpo humano, mas que pode provocar estragos inimagináveis. E aí ele diz que assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Uma pessoa, ela pode ir para o inferno por causa das coisas que ela fala. Uma pessoa, ela pode decretar o inferno para ela, caso ela não refreie a sua língua. Então, Tiago está dizendo que é muito importante que a gente refreie a nossa língua, é importante que a gente cuide da nossa língua, de tudo aquilo que nós falamos. É importante que nós pensemos bem em tudo o que nós falamos e que da nossa boca saia apenas palavras de bênção
e não palavras de maldição. Diz também que esse pequeno órgão do nosso corpo tem o poder de incendiar uma vida toda. E não sei quantos já tiveram essa percepção de que o peixe morre pela boca, né? Diz o ditado popular. A língua é um mal incontrolável, é um veneno mortífero, né? Como diz aqui os versículos seguintes. Então, muita gente perde a sua vida por causa da língua. Perde profissão, perde carreira, perde casamento, perde relacionamentos, porque falam palavras quando não poderia falar. Falam na hora errada, não conseguem dominar a sua língua e experimentam as piores coisas possíveis. Aqueles que dominam a sua língua, aqueles que são capazes de refrear a sua língua, são capazes de dominar todo o corpo, são capazes de experimentar a direção, o guia, né? O verdadeiro guia para a sua vida. Aqueles que dominam a sua língua, eles têm também o domínio sobre as suas próprias vidas. Portanto, se você quer tomar o controle da sua vida, tomar as rédeas da sua vida, comece dominando a sua língua. Pense bem naquilo que você vai falar, né? Pense bem se passa pelas peneiras. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre as 3 peneiras que nós precisamos pensar antes de falar as coisas para as outras pessoas. Vamos lá. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens. E isso acontece muitas vezes na nossa vida. A gente costuma adorar a Deus, abençoar e declarar palavras de louvor a Deus, mas muitas vezes nós nos entregamos a palavras de maldição quando nós saímos do ambiente ali da igreja, do ambiente de adoração. Muitas vezes nós adoramos a Deus ali na igreja, mas nós saímos dali e amaldiçoamos as pessoas ao nosso redor. E como nós podemos, então, abençoar a Deus e amaldiçoar outras pessoas? Tiago está dizendo aqui que isso não pode acontecer, não pode ser assim entre vocês. Nós precisamos entender, então, que nós precisamos falar apenas palavras de bênção, palavras de edificação e não palavras que vão trazer maldição para a vida das pessoas, palavras que vão trazer problemas, palavras que vão trazer depressão, tristeza, enfim, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Então, veja bem, não pode ser assim entre vocês. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: dentro das obras que nós fazemos, tem uma questão que está relacionada à nossa língua. E nós precisamos dominar a nossa língua, porque a nossa língua é capaz de destruir um bosque inteiro, é capaz de destruir toda a nossa vida. E, portanto, nós precisamos tomar cuidado com as nossas obras que nós praticamos. E não tem como uma pessoa adorar a Deus e depois amaldiçoar o seu irmão. Isso porque não tem como uma pessoa da mesma boca sair palavras de bênção e palavras de maldição. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: é tudo palavra de maldição. Você está, na verdade, sendo falso com Deus e está atraindo maldição para você. Então, você tem que ser honesto, sincero, né? Sincero em tudo o que você fala, para que você experimente a graça de Deus nas palavras que você fala, que sejam palavras graciosas, sejam palavras de louvor a Deus e sejam palavras que vão levar graça também para as pessoas que as ouvem. As pessoas estão, na verdade, esperando que nós cristãos falemos palavras de bênção, que nós cristãos falemos coisas que vão trazer bênção, vão trazer coisas boas para aquela família, para aquela pessoa. Então, as pessoas ao nosso redor estão na esperança de receber essas palavras de bênção. Esses dias eu fui visitar uma pessoa e essa pessoa não é cristã,
E depois da visita, essa pessoa falou assim, então, será que você pode orar por mim? Né? E aí eu falei, puxa, claro, que grande oportunidade, você pedindo assim, né? Vamos lá, vamos orar. E aí juntou ele com a sua esposa e nós oramos e eu orei abençoando essa família, abençoando o tempo todo, abençoando os seus negócios, abençoando todas as suas doações. É um homem muito generoso, é um homem que é uma família muito generosa e nós abençoamos esse casal, abençoamos essa família, abençoamos os seus negócios, declaramos palavras de bênção. E olha só que interessante, essas palavras de bênção alcançaram não apenas o coração de Deus para que essa oração fosse respondida, mas alcançaram também o coração desse casal, de forma que eles se quebrantaram na presença de Deus. Por proferir bênçãos, esse casal, ele se quebrantou. Então, a bênção de Deus, a bênção que nós proferimos, né, é a bênção de Deus por meio dos nossos lábios, quebrantou o coração desse casal. E nós precisamos sempre passar, então, pelas 3 peneiras, as 3 perguntas daquilo que nós vamos falar para as outras pessoas. Precisamos sempre perguntar se aquilo que nós vamos falar é a verdade. Essa é a primeira peneira, né? Nós precisamos pensar assim, o que eu estou falando, o que eu estou transmitindo com essa mensagem, é a verdade? Os fatos foram assim mesmo que aconteceram? Eu estava presente, eu vi com os meus próprios olhos, eu estava lá, eu fui testemunha disso, então eu posso contar como uma testemunha ocular. Então é importante que a gente fale somente a verdade, que as nossas palavras, que a nossa boca esteja cheia de verdade, que a nossa língua profira apenas verdades. Amém? Então vamos lá, essa é a primeira peneira. A segunda peneira você identificou que tudo aquilo que é verdade. Então essa palavra é de edificação, vai trazer bondade, vai levar essa pessoa a receber uma graça. Então a segunda peneira é a peneira da graça. Essa palavra ela vai trazer graça às pessoas que as ouvem. Aquilo que eu estou falando vai agraciar aquela pessoa, vai abençoar aquela pessoa ou não. Se não for, já para por aí. Né? Se não passou nem na primeira peneira, se não for verdade, já para na primeira. Mas se passou na primeira, é verdade, vai trazer graça, vai abençoar a pessoa, então parta para a terceira peneira. A terceira peneira é a peneira da necessidade. É realmente necessário que eu fale sobre isso? É realmente necessário que eu conte, relate esses fatos? É realmente necessário que eu fale tudo o que eu estou querendo falar? É realmente necessário? Será que convém que eu fale dessa forma como eu estou falando? Então é importante que passe pelas 3 peneiras da nossa fala, para que assim possamos levar graça a todas as pessoas que nos ouvem, levar bênçãos em vez de palavras de maldição. Que as nossas obras sejam manifestas, que as obras de bênção sejam manifestas, para que a gente possa abençoar outras pessoas, para que a gente possa levar a verdade, para que a gente possa agraciar as pessoas e para que a gente fale apenas o necessário para todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, por essa meditação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos desafia a vivermos em santidade e a refrear a nossa língua. Que no dia de hoje o Senhor nos ajude a dominar a nossa própria língua, que assim, ó Deus, nós possamos agradar ao Senhor e que o Senhor nos ajude a lembrar dessas 3 peneiras que nós precisamos levar para as nossas vidas, para que quando nós falarmos, sejam palavras de verdade, sejam palavras de graça, de bondade e sejam palavras também realmente necessárias para serem faladas naquele instante. E Deus nos ensina a abençoar sempre, abençoar as pessoas, a multiplicar as suas bênçãos sobre a vida das pessoas e que
assim nós possamos, ó Deus, manifestar a boa obra do Senhor nas nossas vidas e o amor que temos por Ti, Pai. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e eu quero abençoar a cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, que possam experimentar o Seu amor, o Seu cuidado todos os dias de suas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, Deus abençoe a todos. Lembrando que nós temos os nossos vídeos devocionais que ficam disponíveis aqui praticamente todo dia, né? Às vezes no domingo nós não temos, né? Mas a partir das 5 horas da manhã a gente já deixa aqui disponível no nosso canal. Mas para você ficar por dentro, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações de todos os conteúdos que nós estamos postando aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia e vamos refrear a nossa língua, né? Tchau!